Bom dia, graças e paz. Hoje é dia 31 de julho. Eu estou aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho, da palavra do Senhor. O tema hoje da mensagem vai se chamar O Chamado e a Presença. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Eu vou estar lendo no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então vamos lá. Quem era Jonas? Jonas foi um profeta, O profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para proclamar a mensagem dele a um povo pagão, da Assíria. Nínive era a capital da Assíria, atual Iraque. Deus tinha uma missão para Jonas, que era ir até a Nínive, fazer o que Deus propôs a ele. Só que Jonas, ele vai até Jope, uma cidade portuária, e ele paga a passagem dele e segue em direção a Tarsis. Mas o que acontece? Primeiro que é interessante aqui a gente fazer uma pergunta: é possível fugir da presença do Senhor? No próprio versículo 4 vai ter a resposta. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Não é possível, se esconder da presença do Senhor. Então Jonas, ele está lá no navio, essa grande tempestade a ponto de despedaçar o navio deixou os marinheiros com muito medo. E o que acontece? Quando Deus tem um chamado na sua vida, uma missão, e você vai em direção contrária, porque Tarsis era a direção contrária de onde ele deveria estar indo, você coloca em risco vidas, Aqui os marinheiros, eles sentiram medo, eles perderam coisas porque eles tiveram que jogar ali nas suas coisas para que o navio não afundasse, e aquele medo e aquele vento que não passava, a tempestade, e eles clamavam aos deuses dele, também nada adiantava, até que eles descobriram que era por causa de Jonas. E Jonas ali, ele teve um momento do arrependimento. Mas antes disso acontecer, enquanto estava essa tempestade, eles perdendo tudo, eles com medo, os marinheiros, Jonas dormia. Então dormia profundamente. O que acontece? Quando você está num local que você não deve estar, você coloca a vida de pessoas em risco, elas perdem coisas por escolhas que não tem nada a ver com ela. Foi escolha de Jonas estar no lugar errado. E aí o que acontece? Eles começaram a perder as coisas, descobriram que foi Jonas. Jonas se arrependeu e falou: é por minha causa, e pediu para que eles jogassem ele, no mar. Eles ainda tiveram esse processo de ter medo de ter o sangue de Jonas ali nas suas mãos. Jonas é lançado ao mar, e os marinheiros ali conheceram a presença do Senhor, porque eles fizeram sacrifícios ao Senhor, Eles descobriram que o Deus dele não resolvia, mas ele tinha um Deus que acalmava ali a tempestade. Mas não foi porque Jonas estava no barco. Eles conheceram esse temor, eles fizeram sacrifício por causa da presença de Deus que estava nesta grande tempestade. Então a presença do Senhor fez com que eles conhecessem, a Deus. E aí Jonas vai para dentro da barriga do grande peixe, um lugar não muito confortável, e ele vai até Nínive, que era o local que ele deveria fazer. Ele ministra a palavra, as pessoas se arrependem, e Deus ali no versículo 3, no capítulo 3, versículo 3, você pode estar lendo ali, e no 3:10, que Deus, ele não destrói aquela cidade. Ali eram 120 mil pessoas que Deus queria usar através da vida de Jonas. Não foi Jonas, eles não se arrependeram lá, eles pregaram, eles clamaram a Deus, eles fizeram um jejum, até os animais fizeram jejum em Nínive. Então Deus poupou a cidade pelo arrependimento deles.
E Jonas, ele não gostou muito. Aí ele fala que, tipo, ele fugiu porque sabia, ele conhecia o Deus de misericórdia, mas o Deus da misericórdia, ele queria também tratar o profeta que estava desobedecendo. Então, não importa o que Deus vai fazer, é a presença de Deus que salva. A gente tem que cumprir a nossa missão. E ali não foi só tratar com as pessoas de Nínive, foi tratar também com os marinheiros, foi tratar também com o profeta. Então não fuja do seu chamado. A presença de Deus é quem faz. Não fuja do seu chamado para você não ficar em situações desconfortáveis, como ele ali no grande peixe. Então qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? É Deus que tem a direção, é Deus que chama. Ele poderia colocar outra pessoa, mas ele queria Jonas, ele quer você. Então faça o querer de Deus. Não é da sua forma, é da forma que Deus quer. Então, é Ele que cumpre, o chamado é dele e a presença também é dele. Então, reflita sobre isso. Qual é o seu chamado?